Você já sentiu aquele frio na barriga, né? Quando ele se afasta aí do nada, né? Sem dar explicação. Parece até que perdeu o interesse, né? Na sua pessoa. Pois é, gente. O título hoje vai ser: Ele se afastou de repente. Será que ele ainda gosta de você? Esse é o nosso título, tá? Então, gente, o que eu quero falar pra vocês, né? É uma coisa que acontece com todo mundo, vou direto ao ponto, né? Tá tudo bem, tudo legal, muito... Ai, meu Deus, tá uma mil maravilha, né? E de repente o cara chega assim do nada e se afasta. Se afasta sem dar uma explicação, se afasta porque por algum motivo ele se afastou, certo? Então quando ele se afasta ali do nada, né? E você fica com aquela coisa, aquele frio na barriga, sem entender, porque ele não te deu uma explicação. Isso significa, gente, que ele tá pedindo ali ou um tempo, ou um espaço, ou talvez coisas piores, que a gente vai falar neste vídeo. Então, fique até no final do vídeo, porque muita coisa boa tem nesse vídeo. Então, quando ele faz esse tipo, quando ele tem esse tipo de atitude, não é que ele não te ama, tá? Não é que ele talvez não goste de você. Talvez ele tá, né, se sentindo sufocado. Talvez ele quer um espaço para ele. Talvez também pode ser por outros motivos, que é isso que a gente vai falar muito aqui nesse vídeo. Então, quando você vê isso acontecer, não se desespere, não fique igual uma louca, né? Porque talvez não seja aquilo que você esteja pensando. Ah, mas ele me deixou, Maria. E agora? E agora, se acalma, mulher. Começa, sabe, se valorizar mais, né? Calma, deixe ele voltar por conta, tá? Que o retorno dele vai te dizer a verdade, realmente, porque esse afastamento, teve esse afastamento, né? Esse afastamento que ele teve, assim, tão repetidamente, assim, sem explicação, rapidamente, né? Saiu sem dar nada, nenhum detalhe, sabe? Porque sabemos que homens, eles têm a cabeça diferente das mulheres. Eles têm a atitude também diferente das mulheres. Às vezes eles fazem isso porque eles não estão preparados para uma conversa naquele momento, para uma decisão naquele momento. E então, é isso que vocês têm que se acalmar. Se acalmem, porque com certeza vai ter alguma explicação verdadeira nessa história. Então, gente, isso, né, deixa qualquer mulher, né, completamente insegura. Por quê, né? E confusa. Por que uma mulher fica insegura e confusa? Porque ela não sabe de nada, ela ficou no vácuo ali, ela não entendeu, foi nada do que aconteceu. Ela não vai entender, porque ninguém contou pra ela nada. Então, a pessoa que era pra ter falado algo pra ela saiu sem dar explicação. E quando sai sem dar explicação, a mulher fica completamente confusa, não é verdade? Então, por isso que é muito bom a gente acompanhar um canal, uma explicação. Pode ser de pessoas que têm, né, aquela profissão mais detalhada. Por quê? Experiência de outras mulheres, de outras pessoas. Porque eu também já estive nesse lugar, eu também estive lá, né? Eu sei o que é passar por isso, ficar naquele... Sabe, isso já aconteceu muito aqui no meu relacionamento, sabe? Da pessoa sair sem dar explicação, sabe? Chegar de noite, outra hora sumir, sabe? Um dia, 2 dias. Então, gente, quando a gente fica assim, a gente fica muito confusa, tá? Então a gente fica pensando mil coisas na cabeça, passa aquela imagem na cabeça da gente, tá? E o que eu posso falar pra vocês, mulheres, é isso. Nessa hora, muita calma, por quê? Faça alguma coisa para ocupar a sua mente, né? Vai tomar alguma coisa com as amigas, vai andar também, não fique matutando isso, não fique em um quarto escuro, não fique botando coisa na tua mente, porque às vezes eles foi por esses motivos que eu vim falando para vocês, e às vezes também por outros motivos, mas a maioria dos casos, né, é mais por esse motivo, porque a pessoa está se sentindo sufocada, porque a pessoa precisa dar um passo muito grande e não sabe como fazer isso e quer ter esse tempo para estar analisando aquela situação,
E existe aquela outra experiência, né, também, que é daquele que sai, né, para já encerrar ali um relacionamento de muito tempo. Mas você, como mulher, não pode ficar pensando nesse lado negativo. Você tem que pensar no lado positivo e mostrar para ele também que você não é uma pessoa qualquer que ele vai sair, você vai ficar louca atrás dele, ligando, mandando mensagem, fazendo isso, fazendo aquilo. Você precisa se conter, você precisa se viver e se valorizar, mostrar para ele que você está bem, que você está ótima, que você está saindo, que você está se divertindo e que se ele te deixar, problema dele, você vai estar conseguindo passar por tudo. Então, o que eu vim dizendo para vocês é isso, não é o final de um relacionamento, pode ser até o início de um relacionamento, tá? E na verdade mesmo, gente, muitas vezes não é falar de amor, não é. Mas sim o medo ou a necessidade de espaço, né? Quem já viu falar nisso, né? Então não é falar só de amor, é a necessidade de um espaço, né? De um tempo para ele mesmo, né? Então, às vezes o homem ele processa tudo ali pela emoção, pela forma diferente de ser, pelo jeito diferente de ser da mulher, não é como a mulher. Então ele vai e pega esse tempinho para ele tá, né, analisando aquela situação. Para falar melhor para vocês, gente, a situação pode ser assim. Ele precisou de um espaço para quê, Maria? Se tá tudo bem. Às vezes tá tudo bem pra gente, que é mulher. Para eles não, né? Então eles pegam esse espaço ou para analisar a situação, se é isso realmente que ele quer para a vida dele, pro resto da vida, ou ele pega esse espaço também para pensar o que é melhor para ele e para a pessoa que ele vai estar convivendo, e também ele pega esse espaço para respirar, né? E muita gente pode falar assim, pode deixar no comentário pra gente debater. Muita gente pode falar assim, mas respirar, tá dentro de casa, tá de boa, respirando, trabalhando. Gente, pra gente que é mulher, sabemos que é muito sufocante, né? A gente vive dia após dia dentro de uma casa, lava, passa, cozinha, aquela correria de filho, marido, entra final de semana e sai final de semana. E tem marido, que é um exemplo, que não entende que a mulher precisa de também sair, né? Só eles que têm esse direito. Então, a mulher vive naquele sufoco, né? Se ela mesmo não basta dizer hoje eu não faço isso, ela não vai ter tempo para ela, a não ser que um homem seja um homem muito romântico, muito atencioso, né? Que tem muita atenção. E isso é o caso de um homem. Às vezes ele tá naquele sufoco, só que ele não tá se sentindo bem. Só que a gente, como mulher, também já tá no sufoco e não tá enxergando que ele precisa daquele espaço. E às vezes o espaço, gente, não é só para aprontar não, porque tem gente que vai aprontar, né? Não é. Às vezes tem gente muito honesta, que ele sai mesmo para respirar, para se sentir bem consigo mesmo, para voltar a outra pessoa, né? Então fica aí a dica, gente. Aproveite quando ele sai assim, também se divista, se arrume, se mostre forte, se mostre atraente, né? Gente, e é nesse momento, né, para vocês entenderem que você precisa manter a calma, mostrar segurança e não correr atrás, né, totalmente desesperadamente ali, correndo atrás daquela pessoa, não. Por quê? Porque é nesse momento que ele também vai testar o seu jeito de ser e o seu sentimento. Se você for uma mulher que pega muito no pé, que seja muito ciumenta, que seja muito cheia de mimimi, é nessa hora que ele vai descobrir realmente com quem ele está. Por que, Maria, você fala isso, né? Gente, experiência quem tem aqui, né? Mas isso não quer dizer que eu sei, entendo de tudo, mas isso é uma coisa que eles fazem. Aí, por exemplo, eu já fiz isso também. Por exemplo, aí você tá lá, né? De repente ele sumiu e tal, por um dia, 2 dias. Durante esse 1 dia, 2 dias, você tá louca. Alô, moço, me atende, pelo amor de Deus, né? Celular, mensagem, amigo dele. Oi, fulano, você sabe me falar onde tá cicrano? Oi, Betano, você sabe pra onde que fulano foi? Você viu ele em alguma festa, em algum bar com alguma mulher?
Oi, fulano, oi, minha sogrinha, você sabe se seu filho tá por aí? Isso não é atitude, não é atitude legal nesse momento. É desesperamento, é loucura, né? Eu sei que é doído, é sofrido, porque eu já tive nesse lugar. Mas você precisa colocar em mente que não é isso que vai resolver sua situação, porque esse desespero vai fazer que pode até fazer ele voltar, mas o que vai acontecer? Vai te jogar na cara. Ah, foi você que me ligou, foi você que correu atrás, você fez isso, você fez aquilo, você entendeu? O homem, a cabeça do homem é completamente diferente. Ele já pega aquilo ali para sustentar alguma coisa mais na frente. Então você precisa se controlar. Que ele vê que ele vai ficar, lógico que ele vai ficar observando. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nada. E ele vai começar a se sentir também desprezado, né? Igual ele fez ali com você, ele também vai sentir. Porque ele vai ver que ele deu um sumiço em você, mas nesse momento quem tá dando um basta é você, que você também sabe se posicionar, né? Sabe se colocar no seu lugar. Então ele vai ficar meio preocupado, meio nervoso, o que ela tá fazendo, o que pode estar acontecendo, né? Será que ela vai me querer de volta? Será que não vai me querer? E tudo isso vai começar a mexer com a mente dele até o dia dele voltar e tomar uma decisão, né? Então é isso que eu falo para vocês, mantenha a calma nessa hora, porque a calma, ela é a nossa amiga nessa hora. Então, gente, se ele realmente ele gosta de você, ele vai voltar. Não se preocupa com isso. Senão, você vai descobrir a verdade sem se humilhar, né? Sem correr atrás dele. Se quiser também se aprofundar mais também, gente, nesse tema, saber mais do que se trata, né? Eu preparei aí um e-book com dicas poderosas, sabe? Que eu vou deixar na descrição desse vídeo para você estar aí acessando, tá bom? E porque quando eu falo assim, gente, sem se humilhar, deixa eu só refletir para vocês. Porque quando vocês se humilham demais, vocês depois vai ser humilhada, seja, né, com a própria pessoa, seja em outro relacionamento. Então vocês precisam manter a calma, né? E ele vai voltar, né? Ou para te dar uma resposta positiva ou para te dar uma resposta negativa, né? A gente torce, né, sempre que seja assim uma resposta positiva, maravilhosa, né? Mas também tem aquele que vem com a resposta negativa, que é aquela resposta de eu estive pensando, né? Quando a pessoa começa a falar, eu estive pensando, não tá dando mais. Você já sabe que a resposta que você tanto esperava também vai chegar de alguma forma. E se for uma resposta negativa, a gente tem que aprender a aceitar, se valorizar, não ficar com migalhas, não. Dar a volta por cima, seguir em frente, porque eu tenho certeza, se não foi com Betano, com fulano, vai ser com outra pessoa. O que é da gente está guardado, Deus sempre fala, né? Existe no mundo um homem, né, para cada mulher. Esse par da gente, às vezes, não é nem o primeiro relacionamento, tá por aí, né? E a gente já desespera porque perdeu o primeiro relacionamento, o segundo. Mas se tá por aí, você pode estar velho, ele vai chegar, o seu amor verdadeiro. Então não se desespere se a resposta for negativa. E se for uma resposta positiva, aproveite, né? Agradeça a Deus e faça o seu casamento, o relacionamento valer a pena cada dia, né? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, né? Vou convidar vocês também para estar se inscrevendo aqui no nosso cantinho. E aí, gente, e comenta, porque até agora eu não vejo comentário nos meus vídeos. Eu tô muito decepcionada um pouco, porque eu gostaria tanto de conversar, né, com meus inscritos. É pouco, mas são meus inscritos, né? E os novos que for chegando aí. Deixa um comentário mesmo assim, se você não gosta muito de falar da sua relação, do seu relacionamento, essas coisas, você pode deixar ali, gostei, né, do vídeo, muito bom as palavras, essas coisas, né? E é isso, muito bom conselho. Então fique com Deus e até o próximo vídeo. Não esqueça, tá? De colocar isso em prática, tá? Pratique, porque isso vale ouro.